galerinha! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Só Pra Ver Podcast. Você já percebeu, né? A gente tá começando de um jeito diferente hoje. Eu tô entrando no estúdio, a gente tá em pé aqui, mas sabe por quê? A gente quer apresentar um pouquinho pra vocês sobre essa equipe maravilhosa que tá fazendo esse podcast acontecer todo esse período que você, eu acredito, que tá acompanhando a gente. Pra começar, a gente vai aqui pra câmera. Cadê? Eu até botei uma enquete, gente. Quem é esse moço aqui? Ele é o Otávio. Dá um tchau aqui pra câmera, Otto, por favor. E aí, pessoal? Aqui, cadê a outra câmera? A gente tem uma câmera central, que a gente tem um operador fantasma. E a gente tem aqui o Leonardo, que está com a gente desde o início, fazendo a fotografia, fazendo esse estúdio maravilhoso acontecer essas imagens com vocês na nossa luta. Aqui no cantinho, a gente tem o Douglas, que faz o som, é por isso que vocês ouvem a gente, senão já era, né? Aqui, quem é essa moça aqui? Elisa fez um pouco da nossa rede social. Conhece aquele moço? Ele é o Cristiano, ele já apareceu nos stories, eu sei que vocês já viram ele. Dá um tchau aqui, Adrian, dá um tchau aqui. O Adrian fez um pouquinho também com a gente de foto, bastidor, nada, produção, edição. Então, gente, isso é um pouquinho do que a gente queria apresentar para vocês da nossa equipe. Então, agora, oficialmente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio que acontece aqui no Só Pra Ver Podcast! Começar aqui a nossa primeira entrevista já, a gente vai chamar a dupla dos novos apresentadores, porque esse podcast é um podcast de transição. Eu vou sentar aqui, né, gente, senão a foto não faz milagre. Júlia e Felipe! Vai! Júlia, Felipe! E aí, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Esse podcast está passando para a mão de vocês, hein? No próximo episódio, vocês vão estar aqui, né? Desse outro lado, entrevistando. Exatamente. A gente está bem animado com a proposta. O Felipe, ele já tem experiência em podcast. Vai ser a minha primeira experiência. Eu sou professora, fora daqui, e ele trabalha com moda. Então, a gente está bem animado com essa parte de comunicação. Aqui na ETEC, durante o curso, a gente aprende a operar a máquina, a fazer o roteiro, a pensar na imagem atrás das câmeras e atrás do som. E agora a gente vai estar na frente da câmera, trazendo um pouco dessa comunicação para fora da ETEC também. Então, a gente está bem animado com a proposta. É verdade. E você já tem experiência? Fala aí pra gente. Por que você escolheu estar aí na frente da apresentação? Ou te empurraram? Tipo assim, não, vai, Felipe, você que já conhece. Não, na verdade, eu acho que o pessoal ficou sabendo hoje que eu tive experiência com podcast. Eu fui criador do podcast da última Bienal de São Paulo. Então, eu roteirizei, fiz tudo, procurei patrocínio, consegui o patrocínio e criei o podcast da 35ª Bienal de São Paulo. Então, por ter um pouquinho já de experiência com comunicação também, foi uma coisa que, quando a gente estava definindo o grupo, eu e a Júlia, a gente pensou assim, talvez seja um pouco mais fácil para a gente estar na frente da câmera e falando, ela que fala o dia inteiro com adolescente, então acho que vai ser uma facilidade. Vai ser uma facilidade. E a expectativa de vocês agora para estarem fazendo esse podcast? Vocês já pensaram, assim, vocês vão apresentar em dupla sempre? A ideia é que seja em dupla sempre. Isso. Às vezes pode ser que varie a dupla, pode ser que o pessoal acompanhe outros rostinhos, não só a gente, e a gente consiga rotacionar um pouco para dar uma dinamizada, para mais pessoas terem esse acesso, esse espaço de comunicação também. Legal. Acho que principalmente quando forem convidados que a pessoa tem um pouco mais de interesse, um pouco mais de afinidade com o que for ser falado no dia do episódio. Então a ideia também não é que seja só as duas carinhas. O restante do grupo tem gente já interessada em falar. Aí. Vocês gostam de fazer outras coisas, assim? Tipo, quando a gente passa do podcast, né? Tem a câmera, o som. Onde vocês têm curiosidade de poder estar metendo a mão na massa? eu gosto muito de fotografia. Eu acho que eu entrei na ETEC por causa da fotografia. Eu sempre fui uma grande entusiasta. Então, eu acho que essa parte me apetece muito. E a parte de arte. Apesar do Felipe ter muito mais experiência, em casa eu sempre fui conhecida por ter um senso estético muito bom e muito grande. Opa! Então, eu sempre gostei dessa parte de cenário, cenografia, elementos visuais. Eu acho que compõem a imagem e trazem linguagem. Eu estudei linguagem, né, na faculdade. Então, é um olhar que a gente acaba trabalhando e aperfeiçoando com o tempo. Acho que Você é professora de quê?
Eu sou professora de português e inglês. Português e inglês, top. Para adolescentes? Para adolescentes. Ixi, mana. Exato. Se eu consigo captar a atenção deles, imagina como eu consigo captar a atenção do público. Vai, não, isso com certeza, mana. Com certeza. Mas é loucura, né? Podcast. Quando vocês entraram aqui, vocês... O que vocês sabiam, assim, um pouco da ETEC? Vocês pensavam que vocês iam cair num podcast? Não, assim, primeiro eu nem sabia o que era a ETEC. Para começo de conversa, eu não sou daqui, eu sou de Brasília, então eu achava que a ETEC era escola de adolescente. Se eu soubesse disso, eu teria feito há mais tempo, um tempo atrás. Mas eu decidi fazer porque eu trabalho com publicidade já tem um tempo, na parte de direção de arte, figurino, styling, com celebridades e tal. E eu estava decidido a ganhar um pouco melhor, então... Por que não, né? Por que não? Porque um dia mandaram uma planilha de preços e cachês para mim errada, que era para ser a planilha de ordem do dia. E aí eu vi quanto que o diretor de arte estava ganhando e quanto que eu estava ganhando. Nossa, eu falei assim, aí foi, mano... vamos tentar ir para outra área. Mas foi assim que eu descobri a ETEC, aí fiz o vestibulinho lá, longe, bem longe, especificamente. E aí entramos. Tô bem feliz até agora. Ah, que bom. A ETEC, ela proporciona pra gente vários aprendizados, né? A gente passa por várias áreas, dá pra gente descobrir mesmo. Às vezes a gente entra, né? Ai, eu gosto muito de fazer isso. Ou, tipo assim, eu vi o salário do outro e ganha muito. Mas aí na hora que eu vou meter a mão na massa, eu falei, não dou pra esse negócio, mano. Acho que eu gostei da área que ganha menos. Mano? De rocha. Deve ser. É ruim, né? Tipo assim, eu gosto muito de som, mas som é completamente desvalorizado, entendeu? O povo olha pro som e renega, entendeu? Aí você fica... Tipo, foto não. O povo gosta da foto. Mas uma coisa que o povo também dá uma renegada é no roteiro. Acho que pouca gente comenta a importância de um bom roteiro para qualquer trabalho de audiovisual. Seja gravar um TikTok de 2 segundos até um longa, um filme de 4 horas. Se não tiver um bom roteiro, uma boa ideia por trás, um bom argumento por trás, o pessoal esquece de valorizar o roteiro. Ainda mais com o ChatGPT agora, né? Ainda mais com o ChatGPT agora. Esse negócio do ChatGPT é loucura, né? O povo coloca ali o que quer, ele entrega. E assim, eu já vi roteiro que o pessoal nem tem um trabalho de dar uma ajustada. Tipo assim, é Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Assim. Isso, aparece no final. Você quer que transforme em doc ou PDF? É muito loucura. Você gosta de roteiro também? Eu gosto. Eu sempre gostei de escrever. Eu gosto muito de ler, gosto muito de consumir audiovisual e eu gosto muito de escrever. Então, no nosso curta, né, no primeiro semestre, para quem está vendo, a gente produz um curta. Eu e o Felipe ficamos responsáveis pelo nosso roteiro. Então, eu tenho várias ideias, assim, de vez em quando eu tô no supermercado e começo, nossa, imagina se acontecesse uma cena agora aqui. E a minha cabeça sempre foi muito fértil para ideias assim, então eu sempre gostei. Ah, bacana. No caso, vocês são a dupla que vão apresentar o primeiro podcast. Isso. É o primeiro. Já tem em mente quem vocês vão trazer? A gente já começou a ter algumas ideias. A gente quer trazer algumas pessoas dos setores culturais para falar e fazer paralelos entre cinema e talvez cinema e literatura, cinema e arte, cinema e moda, que é a minha área, cinema e psicanálise, talvez, para a gente começar a ter paralelos e abrir um pouco mais para as pessoas entenderem que o audiovisual ele está além só da tela do cinema ou da tela do celular ou desse acompanhamento diário que a gente vê das coisas e que tem outros produtos também que podem ter conversa, que podem ser conectados, são áreas primas, próximas. Então, a ideia é mostrar para as pessoas um pouco disso. E que, sobretudo, a gente vive numa cultura audiovisual. É impossível pensar o mundo agora sem pensar no audiovisual. Então, a nossa ideia seria mostrar mesmo que a imagem, o som, a captação, o roteiro, fazem parte de uma construção, de uma desconstrução, de uma manutenção, uma reorganização da cultura que a gente tem vigente. Então, sempre trazer esses diálogos. Diferente do modelo que estava sendo, nessa próxima temporada do Só Pra Ver Podcast, a gente foi convidado a rotacionar os grupos. Então, vão ter 3 grupos de apresentadores e a cada 3 semanas, então, o pessoal vai poder encontrar eu, o Felipe e toda a nossa equipe para falar um pouco sobre cinema e cultura em geral.
Ah, maravilha. Então, assim, para a gente encerrar esse primeiro bloco de entrevista com vocês, se vocês pudessem deixar uma pergunta, uma reflexão para o pessoal, voltando um pouco, porque vocês estão falando de cultura, que vocês falaram que querem trazer um pouquinho sobre isso, sobre moda, você é professora. O que vocês perguntariam caso o público aqui fosse o entrevistado de vocês? Pode ser uma pergunta simples, sucinta. Eu acho que eu perguntaria o que você viu hoje nas redes sociais de audiovisual que te impactou de verdade e por quê? Maravilha. E você, Felipe? Eu acho que eu perguntaria qual foi o filme que mudou a sua vida. Nossa! Aí foi, hein? Aqui na ETEC, imagino que cada um tem um filme que mudou a vida, ou uma série que mudou a vida, e é por isso que a gente gosta e quer fazer parte do mercado de audiovisual. Então, importante, significativo. Maravilha, muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui nessa primeira parte das nossas entrevistas. E agora a gente vai passar aqui para o momento da plateia, porque a gente também é podcast e a gente quer saber qual é a referência de podcast que vocês têm. Cristiano! Então, nossa primeira pergunta de qual é a referência vai para o Alan. Se você quiser falar um pouco sobre quem você é antes de fazer a resposta, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Alan. Eu entrei aqui na ETEC no segundo semestre como vaga de aluno remanescente. Alguém deixou e eu ocupei o lugar. Fora daqui, eu também sou professor, igual a Júlia, mas ela é de língua portuguesa, sou de ensino fundamental 1, então eu fico com os pré-adolescentes, depois eu mando tudo para ela. Ela que segura o BO. Eu também sou fotógrafo, já há uns quase 10 anos. Também tenho formação em design gráfico, enfim, tem um histórico de ETEC, essa já é a terceira que eu estou fazendo. Acabei de entregar o TCC lá de processos fotográficos, lá na ETEC de Artes. Enfim, minhas influências, os podcasts que eu consumo. Recentemente tem o podcast do Paulo Galo, bom pra caramba, ele melhorou muito a formulação das ideias dele. E um que eu ouço há muito tempo, eu não consumo podcast em vídeo, só em áudio. Um que eu consumo há muito tempo é o Joio e o Trigo. Da galera do Joio e o Trigo, eles produzem um podcast chamado Prato Cheio, em que destrincha sobre alimentação. Né? Desde o guia alimentar, a cadeia produtiva, a distribuição, todo o lobby político que envolve. E por conta do veganismo, eu comecei a caminhar, né, para esse lado sobre alimentação e investigando. E, nossa, eu consumo. Saía a temporada, eu esperava acumular a temporada acabar para escutar tudo de uma vez. E aí vem aqueles intervalos que a gente... O que eu vou consumir agora de podcast? O que eu vou ouvir? Muito obrigada, hein? Nossa, já ficam umas dicas aqui pra gente escutar uns podcasts. Às vezes a gente fica meio preso, né? Na mesmice, assim. A gente gosta de assistir, tipo, eu sou muito fã do Joel J. Eu adoro os podcasts dele, sou viciada. Eu saio de lá com uma dose de energia, assim. Às vezes eu tô meio cabisbaixo, falei, gente, vou desistir dessa vida de audiovisual. Aí eu assisto o podcast, eu falei, nossa, deu uma revigorada aqui. Parece que você tem uns insights, assim. Então agora a gente vai passar para nossa segunda parte das entrevistas com outros dois apresentadores. Sejam muito bem-vindos! Obrigado. Aqui a gente tem Mari e O Andrei. Andrei. Isso. Muito prazer. Se apresentem aí pro pessoal. Eu sou a Mari, eu sou atriz, na verdade, eu sou das artes cênicas. Eu tenho 27 anos, sagitariana, não tenho experiência com podcast, mas eu achei que era uma boa oportunidade para começar a desenvolver isso, até porque artes cênicas também é isso. Também envolve apresentação, envolvimento com o público. E, bom, eu espero poder trazer um bom resultado, trazer boas vivências, trazer bons debates, boas reflexões. E eu acho que todo mundo tem um pouquinho para compartilhar, todo mundo tem um pouquinho para agregar aqui. Então, acho que esse é um lugar perfeito, pelo menos para mim, no momento que eu estou na minha vida agora. É um momento perfeito para agregar isso ao meu portfólio.
E aí, você? Eu sou o Andrei, eu tenho 20 anos e eu gosto mais da fotografia. Eu também nunca tive experiência com podcast. Só na escola, uma vez que a gente teve que fazer um trabalho que era montar um podcast, eu tive essa experiência, tipo assim, em trabalho de escola, então algo que não era tão sério. Então minha questão sempre foi ficar atrás da câmera mesmo. Eu sempre gostei de fotografia. E eu acho que vai ser muito bom também para mim essa oportunidade, nesse momento que eu tô também da vida, de poder explorar um pouco, se expor mais, estar em frente à câmera, também trazer esse embate de ideias, também chamar gente de fora para poder aprender um pouco mais, passar para o público também essa questão de novas informações do audiovisual, que às vezes é muito escondido, sabe? Então acho que eu também tô muito ansioso por essa parte de poder divulgar mais o audiovisual para as pessoas e deixar de ser essa coisa que, tipo, você não sabe direito, você tem muitas dúvidas, é muito confuso às vezes, sabe? Então, clarear a mente das pessoas que querem iniciar no audiovisual. Da hora. Acho que é isso. Vocês se sentem desafiados agora a fazer esse podcast? Pô, demais. Me sinto. Como é? O que vocês sentem que meio que deu uma confrontada em vocês nesse processo agora, que vocês vão ter que assumir? Eu acho que o fato de você já ter que assumir alguma coisa já é desafiador. Então, tá nessa linha de frente, você tem uma responsabilidade maior. E isso tá me botando um pouquinho mais no eixo, né? Tira um pouquinho a distração da cabeça e agora vamos levar a vida um pouco mais a sério. E, bom, eu já entrei em muitas áreas da minha vida e eu acho que agora realmente eu tô levando um caminho um pouquinho mais a sério nessa perspectiva acadêmica, né? E também eu acho que a questão de você expor ideias para fora, assim, tirar da sua cabeça, tipo, que você pensa sobre algo, você expor é bem difícil, porque vai ter um público lá fora que você não sabe como que ele pode reagir, quais são as experiências dele. Então, acho que a melhor forma de você poder passar uma informação é algo que é muito difícil você construir, sabe? Então, vai ser um aprendizado também muito grande, essa parte do podcast de ler o roteiro, pesquisar sobre a pessoa, formular perguntas boas, encontrar um caminho que seja mais fácil do público entender o que a gente está querendo expor. Então, acho que isso também é um aprendizado muito grande, uma forma da gente se treinar também para colocar a nossa arte, a nossa expressão para fora, além da nossa cabeça, além do que a gente pensa, tipo, fazer com que chegue no público, sabe? Porque a gente está aqui para provocar mesmo, para incentivar, para mostrar para as pessoas alguma coisa que elas não saibam e que talvez esteja guardado lá dentro delas. Porque, afinal de contas, audiovisual é arte também. O debate de qualquer assunto, conteúdo, até o besterol é arte. Eu considero arte, eu adoro um besterol. Um besterol brasileiro. E por que o audiovisual para vocês? Como é que vocês chegaram aqui na ETEC? Como é que foi esse processo? Tipo, cara, eu acho que eu quero fazer cinema, onde no Brasil que a gente é renegado. Eu não passei na faculdade de cinema, então... É isso, mano. Selado. Eu fiz jornalismo também, porque eu não passei em cinema. Eu falei, o que se aproxima aqui? Então é Pois tudo. porque assim, a gente acaba entrando no meio, quando você é artista, você acaba entrando no meio e você quer saber um pouquinho mais das outras áreas correlacionadas. Eu, por exemplo, acabei fazendo uma pós-graduação em dramaturgia. Um pouquinho antes da pandemia lá, eu fiquei, será que é o que eu quero fazer mesmo da vida? Fui estudar maquiagem de efeito, fui estudar direção de arte. E, de repente, com a pandemia, que desestabilizou um pouquinho todo mundo, né? Eu fiquei nesse momento, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu estou no lugar certo? E daí, depois de muitas reflexões, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se deu para perceber. Eu vim para cá justamente em busca dessas novas oportunidades, que lá eu tinha muita pouca oportunidade, principalmente no audiovisual, apesar do Projac, sei lá, né? E fiz processos fotográficos e graças a um outro apresentador, que vai ser o próximo apresentador, o Sereia, eu estou aqui porque ele me falou do ETEC. Eu falei, por que não? Eu acho que é o lugar certo, eu acho que é o momento certo. E eu sinto que é o lugar certo para mim no momento. Então, comigo começou assim mais na escola. Eu sempre gostei de arte, de expressões artísticas, mas eu não tinha um caminho definido, sabe? E aí eu meio que fui querendo testar todas as coisas, tipo, já quis produzir música, eu já quis também ser tatuador, sabe? Alguma forma de expressar uma arte. Eu queria ir pra algum lugar, sabe? Só que era muito difícil, né? Tipo, seguir arte, principalmente no Brasil. E aí eu tinha uma amiga que ela tinha uma câmera e ela não usava, ela me emprestou a câmera dela. Eu comecei a tirar foto, assim, e eu comecei a pegar gosto, sabe? Tipo assim, por tirar foto, editar. E aí foi crescendo essa vontade dentro de mim de, tipo, ter um olhar pro mundo, assim, sabe? Um olhar que só você tem. O fotógrafo olha diferente do que as outras pessoas olham, sabe? Ele enxerga algo que ninguém tá enxergando. Então isso pra mim, tipo, era muito legal. E aí, a partir disso, eu fui crescendo, assim, aprendendo mais coisas sobre fotografia. E aí caí no cinema. Eu assisti 2001, Odisseia no Espaço, que
foi, tipo, um filme que mudou minha mente, assim. Eu falei, caramba, o cinema é isso. O cinema, tipo, pode ser algo além de fotos em movimento. Ele pode ter um significado, pode me deixar confuso, pode me instigar. E aí, a partir disso, eu comecei a gostar muito de cinema, assistir vários filmes e tal, pesquisar sobre. E aí, também um amigo, ele me falou sobre a ETEC, que é ter um curso aqui de produção de áudio e vídeo. E eu pensei, por que não? Vou tentar, sabe? E aí fiz a prova, passei e tá sendo, tipo, uma experiência muito legal botar a mão na massa, não só ficar assistindo o filme lá no sofá, lá na sala de cinema, tipo, tá fazendo o filme e poder depois assistir um filme e ver e meio que saber, né, tal cena foi de tal jeito, tal cena teria que ser feita de tal jeito, ou como é por trás, sabe? Então é muito legal isso. Ah, que top. Vocês se veem, agora vocês vão assumir o podcast, né? Vocês se veem fazendo podcast, saindo da ETEC, assim, ou pegando um trabalho em paralelo? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que a experiência vai dizer pra gente. Né? Sim. Eu acho que em qualquer situação a experiência vai dizer pra gente se é aquilo ou não. Por isso que eu sou uma pessoa muito inquieta. Não sei se deu pra perceber. Por dentro eu sou assim, será que é isso? Será que é aquilo? TDAH, né, gente? Então, Bem-vindos, assim... bem-vindos. Parece até que eu tô no LinkedIn falando meu currículo todo aqui, mas... São terapia, isso é terapia. Exatamente, afinal de contas, isso é uma coisa mais terapêutica, você descobrir seu lugar no mundo. Né? Eu acho que é capaz de eu gostar dessa área. Vamos ver. Legal. Sim. Você também? Uma hora é Vai nova, gostar, né? vai gostar. Então tem que testar, né? Ver como que reage, mas acho que é a mesma coisa que a Mari falou também. Nessa Maravilha, linha. maravilha. A gente vai encerrar essa segunda nossa parte aqui de entrevista com vocês, mas eu também queria pedir para vocês deixarem um conselho, um recado, uma reflexão. Para quem quer fazer audiovisual hoje, vocês começaram, estão aqui na ETEC, né? Mas, claro, todo mundo começa com uma paixãozinha de uma semente que foi plantada no coração em algum momento da vida, e aí aquela semente já foi germinando, você quis calar ela, e aí ela não quis te ouvir, aí você fala, não quero essa área, mas aí foi te perseguindo. Então, se vocês pudessem deixar uma dica para alguém fazer audiovisual hoje, o que vocês deixariam? O que vocês falariam para essa pessoa? Eu acho que não somente no audiovisual, mas se você é uma pessoa inquieta, uma pessoa que tem algo a dizer, o que você gostaria de dizer para o mundo? O que você gostaria de mostrar para o mundo? Uma coisa que talvez esteja só dentro da sua cabeça. Isso pode ser em diversas formas, pode ser em vídeo, pode ser na cena, pode ser na palhaçaria, pode ser na música. O que está dentro de você que você quer botar para fora? Acho que é isso. Eu acho que eu falaria se juntar com seus semelhantes, porque o audiovisual é uma arte muito coletiva. Então, se juntar com quem tem a mesma ideia que você, tem gostos parecidos, que também gostam do cinema, do audiovisual, e vocês criarem alguma coisa junto, porque é a arte mais coletiva que tem, eu acho, sabe? Cada um vai fazendo uma partezinha e aí juntam e tem um todo, tem um filme, tem uma obra. Então, acho que a principal seria isso, se juntarem em coletivos e dar início ao que vocês pensam. Maravilha. Gente, obrigada por compartilhar aqui com a gente. Prazer. Não, assim, a gente tá aqui, mas a gente fica pensando, né? A gente começou esse projeto, a gente tá muito feliz que, tipo, ele tá seguindo e vocês estão abraçando essa ideia. Eu espero que seja tão bom quanto foi o nosso. A experiência vai dizer, né? Não, vai ser. Vai ser. Olha, vocês falam bem que só, vocês são muito bons. Obrigado. A gente assistiu os curtas de vocês também. Então é isso, muito obrigada pela participação de vocês. Mas claro que a gente vai continuar aqui, porque a gente quer saber que tipo de podcast você consome e te traz referência aí pra esse mercado. Cristiano! Tá, vamos lá. Agora a gente vai perguntar pro Gustavo, que é representante da turma ainda por cima. Então é uma pressão maior. Primeiro de tudo, eu quero saber quantos anos você tem. Depois você fala um pouco sobre a sua história. E aí você responde a pergunta. Eu seguro? Você segura? Tá bom. Bom, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. E assim, eu não iniciei a minha trajetória, digamos assim, no audiovisual como um hobby. Foi muito um interesse de trabalho mesmo. Sempre, desde que eu estava no meu ensino médio, eu sabia que eu queria fazer audiovisual. E desde lá eu me intrometi em diversos projetos que eram nesse intuito. Então, eu fiz algumas peças de teatro e fiz vários roteiros. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito é o cinema. Eu acho que a gente poder expressar o nosso ideal, ele é essencial dentro dos dias de hoje. E a gente pode mudar o mundo com essa expressão. E, bom, o podcast que eu mais ouço hoje em dia, que infelizmente já acabou a primeira temporada, mas vai renovar, que inclusive é de uma das pessoas aqui da sala, que é o Sereia, que a Mari tinha comentado. Gente, é um podcast incrível, eu adoro, todo dia eu ouço. Vozes do Palco, fica a recomendação.
eu gosto muito do podcast porque ele é um espaço que ele traz a diversidade do teatro, porque essa primeira temporada é um podcast que visa entrevistar diversas segmentações de artistas. E aí, nessa primeira temporada foi o teatro. E aí, a diferença de vivência das pessoas do teatro é gritante. E a diferença artística que ela representa dentro do teatro é extremamente avassaladora. Porque cada um tem uma trajetória única, que dentro do podcast a gente vê essa trajetória única, que inspira realmente e também dá essa voz. Então, acho que ficaria essa recomendação. É isso. Obrigado, Gustavo. Ó, o legal é que, tipo, as recomendações estão, assim, bem diferentonas. Tipo, não tem muito... Não tem nem um... Qual que eu falo? Eu acho que alguém falou algum que eu já escutei, hein? Não sei, vamos cortar essa parte. Ó, mas já que todo mundo tá indicando, eu já vou aproveitar, vou indicar um podcast pra vocês, que é o meu podcast também, que é o Egotop Podcast. Pode fazer merchan aqui? Pode, já tô fazendo. Esse meu podcast, ele tem raízes amazônicas, porque eu sou de Belém do Pará. E a gente fez algumas temporadas fechadas, bem curtinhas. Tá disponível no YouTube, tem um canal também no Instagram. Então eu recomendo muito vocês assistirem, eu acho que vale a pena. É bem bacana. O povo prova até comida, mano, de lá. É bem bacana. Mas eu vou deixar essa recomendação aqui, se vocês quiserem lá dar uma força. Obrigada. Mas agora, dando aqui prosseguimento para as nossas entrevistas, a gente tem mais uma dupla de apresentadores aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agora vocês também vão assumir esse podcast, né? Esse videocast, né, na verdade. A gente fala podcast generalizando, mas é um videocast, que é o Derek e o Nicolas. Acertei, né? Glória a Deus. O Derek, ele deu uma pisada, assim, tipo, no podcast com a gente, assim. Ele pisou, mas ele falou, esse povo chato, mano. Não. Mas o Derek, ele deu uma ajuda pra gente, muito importante, no processo desse alicerce, né, desse podcast que tava começando. E agora ele tá aqui, vai tocar, vai ser apresentador. E aí? Eu tô bem animado, eu vi como vocês começaram, então eu sei o trabalho que era, eu sei que era difícil muita coisa, então eu tenho uma admiração por vocês muito grande, então eu já queria deixar isso aqui. É por isso que eu tô bem ansioso, porque eu valorizo muito o trabalho, né? Como a gente estava falando, o trabalho no audiovisual, ele é muito coletivo, ele depende de muita conversa, de muito diálogo. Então, e nem sempre é fácil fazer esse diálogo, né? Então, provocar a conversa, você ter equilíbrio em todas elas, é uma coisa difícil, te depende muito emocionalmente. Então, estou ansioso porque eu sei que vai ter esse trabalho, mas eu acho que o produto pode ser bem legal, assim como o de vocês também foi. Ah, que massa. E você, Nicolas? Também, assim como o Derek, estou ansioso. Essa é a minha primeira experiência apresentando alguma coisa, por exemplo. Estou animado. Sinto que algo vai ser bem natural. Acho que vai ser com o tempo, porque eu sempre gostei bastante de falar, né? Principalmente das coisas que eu gosto, o audiovisual. Então, eu sinto que a gente vai conseguir desenvolver algo e eu espero que esteja à altura de vocês, claro. Então, muito animado. Um pouquinho com medo, sim, mas... Claro. Animado, bem animado. Um pouquinho com medo. Tô toda cagada, que vocês sabendo, tá? Essa é bem da verdade, tô aqui tremendo, mas eu acho que a gente vai aprender no processo. Acho que isso que é importante. Porque foi mencionado, o Seria também tá com a gente, então seremos nós dois, mas a gente vai fazer algumas dinâmicas e algumas coisas. Talvez eu nem apareça tanto, mas nós vamos ver ainda como é que a gente vai conseguir deixar a narrativa interna dos episódios um pouco mais, vamos ver, pulsante, vou dizer assim. Olha, ainda... Não, é legal. Cara, vocês têm medo da câmera, assim? Quando vocês olham, tipo, não tem que falar aqui, porque vai pra internet, tipo, vai assistir vocês, todo mundo vai assistir vocês. Eu vim pro audiovisual porque eu comecei a falar com a câmera e eu tava me achando esquizofrênico. Eu fui fazer um canal no YouTube e falei, gente, tem muito trabalho pra fazer aqui. Não dá, eu queria alguma forma de me expressar, mas teatro e dança sem condições, porque eu sou um Zé Bosta com esse corpo. E aí que... falei, acho que se eu pegar uma câmera e souber editar, dá pra fazer alguma coisa. E aí deu desastre com luz, deu desastre com os milímetros da câmera que eu não sabia que era o nome. E aí saiu alguma coisa. Falei, então acho que dá pra melhorar mais ainda. E aí estou aqui tentando melhorar a minha esquizofrenia de falar com a câmera. Parece que tá falando pra ninguém, né? Você tá olhando assim, acho que eu sou doido. É sempre uma questão. Bom, assim como o Derek, também
mas diferente dele, não com a câmera, mas sim sozinho mesmo, pensando alto, o tempo inteiro. Então, eu sempre tive essa questão de, por exemplo, estar assistindo alguma coisa que eu gosto, principalmente podcast, por exemplo, citando aqui o Jovem Nerd. Então, tipo, vendo as discussões dele sobre algum filme, algum assunto, e eu pauso o episódio e eu começo a discutir como se eu estivesse lá. Então, eu acho que vai ser tranquilo essa coisa. Como o Derek falou, vai ser uma questão natural, com tempo. Eu acho que não é uma questão de medo da câmera, mas sim de o que falar, sabe? De apresentar isso, de passar uma mensagem, claro. Sendo que o audiovisual é muito isso. Às vezes também não, como a própria Mari falou, né? O besterolzinho aqui e ali é ótimo. Todo mundo adora, todo mundo ama. Claro. E, então, acho que vai ser uma coisa bem tranquila e muito renovador. E inovador também, pra mim, como pessoa, né? Top. Discute aí com a gente agora, vai. Bom, rapaziada, o que vocês acharam, sei lá, de Metrópolis do Coppola? Pô. E aí outra voz responde, nada, que não vi. Plateia, vai. É. Ele é a voz da tua, ele é a voz da tua Olha, cabeça deixa eu- e tu tá discutindo com a voz da tua cabeça. Não, a minha voz, não sei a voz da sua cabeça. A voz da minha cabeça, ela é muito cruel comigo. E aí eu tenho que me policiar. A terapia tem que estar em dia, tem muito pesado. Pra todo mundo. Inclusive, acho que é muito bom a gente estar aqui falando disso, porque eu acho que se tem tanta gente falando sozinho, por que a gente não se junta e vai falar numa mesa de bar? Exatamente. Olha Eu acho. só. Põe um gravador, logo liga uma câmera. Monetiza, faz um dinheiro que nós tá precisando. Agora. Já não é normal pegar um diáriozinho? Fazer um diário e tudo mais. Já não é o normal de ficar se escrevendo? Então vamos deixar parar um pouquinho de escrever? Coloca aí pra gravar um áudiozinho e tal, um vídeo, mesmo que você não poste. Só deixa lá pra liberar esses pensamentos. Que nem pra ele, a voz dele é muito cruel. Pra mim, às vezes é um tipo, pelo amor de Deus, cala a boca, não tô aguentando mais. Fica quieto, não sei o que e tal. Mas, tipo, também é uma coisa que eu gosto. Você eu gosta de falar sozinho com o seu eu? Exato, é porque eu sinto que, por ser filho único, eu sempre tive que pensar muito, eu nunca tive muitas pessoas à minha volta, né, em algum momento eu sempre tive que ficar sozinho em casa, então eu tinha que fazer minhas brincadeiras, ficava falando sozinho mesmo, brincando. Era sozinho mesmo? Aí vamos, porque talvez a minha casa às vezes dá um estalo assim de madrugada. Tem uns remedinhos, se você quiser testar. Obrigado, eu vou querer, já vamos anotando aí, gente. Mas, tipo, essas coisas de ficar pensando alto, eu acho que é mais a questão, tipo, as coisas que tá aqui dentro, eu gosto também de liberar elas, então eu falo muito sozinho. Às vezes dá aquela vergonha de, tipo, você tá falando sozinho, aí chega alguém do nada e você... Eu não gosto de me ouvir, não, tá? É diferente de você, porque a voz da cabeça é cruel, tem isso. E segundo que eu me acho insuportável. Eu Meu sou a Deus pessoa do mais céu. chata que Eu tem também para acho, mim. Mentira. Infelizmente, onde eu A gente tá vou, eu tô. brincando. É horrível. E aí eu acho que, inclusive, fazer arte é um pouco desse processo, né? De você se ver ali, e aí você consegue se debater com você mesmo e entender o que você pode tirar dali. Então, acho que fazer a conversa também é uma conversa de você com você mesmo, né? Então, eu acho que o podcast, ele faz isso com a gente, porque você tem que falar, você tem que fazer a pessoa andar e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem que tomar o ritmo dela, e aí você vê se você tem coragem de tomar o ritmo ou não. Aí, às vezes, tem que tomar as rédeas depois de novo, e vai, e volta. Acho que é um bom jogo de uma gangorra legal. E eu acho que o que é bacana é porque, assim, na nossa cabeça, a gente é bom em tudo, entendeu? Na minha cabeça, eu sou até atriz, meu filho. Na minha cabeça, eu canto pra caramba. Mas agora o pessoal tá mandando calar a boca. Então, assim, a gente consegue performar muito bem. Mas quando a gente é colocado, não, agora você vai ter que fazer, eu falei, ih, e agora ferrou. Mas que bom que vocês aceitaram esse desafio, porque eu acho que a gente cresce fora da zona de conforto. Se a gente faz muito do mesmo, do que a gente está acostumado, se torna muito fácil. Então, precisa quebrar isso daí, né? Tipo assim, cara, eu gosto de falar, mas eu acho que apresentar é um desafio para mim. Isso desenvolve a gente em outras coisas. A gente acaba descobrindo novos talentos, novas habilidades, né? Então, a gente se colocar à prova, eu acho que é muito importante. Vocês concordam? Eu concordo, absolutamente. Acho que talento nato não existe, né? Acho que essa é uma falácia meritocrata do capitalismo tardio, que as pessoas acreditam, inclusive às vezes mata a gente, né? Porque a gente fica às vezes batendo em ponta de faca sem necessidade. Mas treinamento é importante, e eu acho que a ETEC ela dá esse espaço para você treinar várias das suas habilidades, né? E eu acho que você pode treinar e treinar em conjunto, o que é mais legal. Então você pode crescer, mas você pode levar outras pessoas contigo crescendo. Então eu acho que isso aqui é bacana. Você pode se fazer pessoalmente e coletivamente. Bacana.
Realmente, como o próprio Derek falou, acho que a ETEC ela abre muito esse espaço de você conseguir tirar tudo que está aqui dentro e libertar elas. Não necessariamente elas precisam ser assistidas por muitas pessoas, ou sequer que elas precisam ser boas, mas que pelo menos você tirar essa coisa que está aqui dentro é algo muito bom, algo muito bom. Todo mundo deveria todo mundo tem uma maneira de se expressar, então eu acho que a ETEC trazendo o audiovisual é incrível, porque eu tenho certeza, tem muita gente que tem vê o que as coisas que estão acontecendo e quer fazer. Não sabe que se sabe fazer, não sabe se vai executar bem, mas quer fazer. E a questão é, faça. Mesmo que não dê certo, eu não digo na verdade nem se dá certo, mas não que não vingue alguma coisa, tudo mais, mesmo que seja para ficar ali guardado também, é bom, é ótimo, é ótimo. Ah, maravilha. Então agora, pra gente finalizar aqui a entrevista com vocês, infelizmente, né? Porque todo mundo aqui falou, se eu pudesse, a gente deixava a câmera gravando aqui a noite inteira. Mas assim, diretamente, vozes da minha cabeça para o público. Cuidado. Peraí, que as vozes da minha cabeça falaram muito palavrão, acho que a gente não pode censurar. Cuidado. Né? Aqui eles me xingaram horrores. Vozes, calma, só um momento. Diretor. Não, a gente não tem ponto, é mentira. Se joga, galera. Às vezes errar é bom. Você aprende no erro. E se alguém te falasse agora que você tá a 30 erros de cometer seu próximo acerto, você erraria como? Acho que é bom ir com essa mentalidade. Cara, eu acho que com as vozes da minha cabeça seria... Eu tô fazendo. Finalmente eu tô fazendo. Finalmente eu tô libertando vocês pra algum lugar que não seja só eu falando comigo mesmo. Que bom que eu tô conseguindo criar, porque acho que eu sempre tive essa vocação, mesmo que em coisas bem aleatórias, como só brincar com meu primo, por exemplo, e criar as histórias que a gente vai brincar mesmo. Então, pro pessoal todo que vai assistir pra gente, eu acho que se você tem uma centelha do que você quer falar alguma coisa, mesmo que ela seja muito besta, realmente besta. Você quer falar, não sei, mano, de como os passarinhos que vêm na sua janela bate e te acorda às 6 horas da manhã. Pô, vai ser bom. Eu sei que você consegue desenvolver. E você precisa se encontrar com as pessoas certas pra conseguir fazer isso. Então, minha dica total é só vai. E viva. Ah, nossa, gente, que reflexivo. Reflitam. Gente, eu quero muito agradecer a vocês, agradecer o Felipe, a Júlia, a Mari, ao Andrei, Derek e Nicolas por toparem, né? Tá nesse processo, tá na frente desse podcast, darem a cara de vocês. Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha, né, de colocar a nossa cara ali, porque no final das contas, se as pessoas forem julgar, elas vão julgar vocês. Mas todo mundo vai fazer um trabalho muito difícil por trás, porque não é só gravar, esse podcast precisa sair, ele precisa ir pro ar, e aí precisa editar, e o povo da edição é muito importante, o povo do som é muito importante, o roteiro, a produção, é um trabalho em conjunto, audiovisual é conjunto, né? Ninguém faz audiovisual de uma forma sozinha, apesar das vezes a gente querer, a gente quer, porque a gente quer matar o outro, entendeu? Mas é muito importante o trabalho coletivo, e a gente tá muito feliz que vocês toparam e vão dar continuidade nesse processo. Então, gente, antes da gente encerrar, né, a gente vai bater uma palavrinha aqui com a equipe que fez esse podcast acontecer. Mas antes, cara, mano, eu já tava esquecendo. Lucas, cadê? Cristiano! Última pergunta aqui do Louro José. Então, Lucas, fala um pouquinho sobre você, sua idade e qual é a sua referência de podcast pra gente. Beleza. Olá, galera, beleza? Me chamo Lucas, tenho 35 anos. E eu venho da área da música, né? Já tive banda por muito tempo, tocamos por aí, abrindo grandes bandas aí de nome, e por incrível que pareça. Mas não acabou não dando certo, cada um vai para um canto, coisas acontecem, né? Vida, né? E eu sempre quis seguir esse caminho, tive gosto, apreço por ser hold, trabalhar na parte do som, ajudar de alguma forma e estar envolvido ali no evento, publicando evento... E por aí vai, né? Então é o caminho que eu vi que eu quis estar seguindo, né? E sempre eu tive oportunidade, na verdade não, eu queria ter essa oportunidade, e tive hoje, né, recentemente, de vir aqui na ETEC.
E eu fui fazendo uns percalços no caminho, né? Primeiro eu fiz psicologia, fiz um pouco, tá trancado, ainda eu quero tirar da gaveta, que é altamente necessário para o desenvolvimento, né? Tudo mais. Mas também eu quero esse lado de som, a música, que é o que eu amo, por mais que a amiga falou é difícil e não é valorizado, mas estamos aí, estamos na luta. Produzir, a minha ideia é produzir, fazer letras e produzir bandas também, bandas e artistas e por aí vai. É isso. E qual a sua referência de podcast? Eu posso quebrar um pouco o protocolo? Pincelar 3 aqui, que me ajuda assim em tudo, né? Num geral, o primeiro, o mais importante é o Petit Jornal, sobre geopolítica. Então ele aborda a geopolítica do planeta, então é sempre bom estar sabendo de tudo isso aí. Geopolítica, economia, tudo mais, né? História envolve tudo isso, né? Então é sempre bom estar por dentro para ver o que está acontecendo e qual o próximo passo a tomar. E para não enlouquecer também, né? O segundo é o Data Hackers, o mundo de dados, especificamente, né? Os caras são engenheiros de dados e tudo mais, mas aborda toda a questão da tecnologia, a área, né? Então, aí há dados em si, logicamente, e por aí vai, né? Então é sempre bom, tem uns papos com os heads, só os cabeça mesmo ali, e notícias do que está saindo de tecnologia, que é altamente necessário, né? E o terceiro, não mais importante, é o Contato, sobre OVNIs, e para mim, eu sou pirado nessa ideia, eu acho muito foda, mas além de trazer a questão, né, de OVNIs, teoria da conspiração e tudo mais, né? Mas também tem a questão histórica, né? Histórica de cada acontecimento, em cada canto desse pequeno planeta nosso, né? Então tem muitos causos e em épocas diferentes que se linkam com momentos históricos, geopolítica, e aí tudo acaba se linkando. Então acho que eu vejo que isso é altamente necessário. É isso. Diferentão, hein? Diferentão. Muito legal tu falar sobre esse negócio de OVNI. Tem um podcast de ficção que se chama Eles Estão Aqui, e a segunda temporada Eles Ainda Estão Aqui, que fala sobre esse processo de pessoa extraterrestre, ET, abduzidos, que aconteceu em Colares, no Pará, né? Vocês conhecem. É um podcast de ficção baseado nessa história real que aconteceu e é surreal. Incrível mesmo, de verdade. E, claro, agora realmente a gente está encaminhando para o final desse podcast. E eu quero saber, cadê o pessoal que trabalhou aqui nessa produção? Alguém dá uma palavrinha, representar nós? Cristiano! 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 O Louro José não consegue ter paz, né? Enfim, eu acho que muito do que foi falado, que a gente pensaria em falar, foi falado pelos entrevistados, né? Se joguem, sabe? Tem muita oportunidade, vocês vão ter muito tempo para fazer isso, né? Diferente da gente, que a gente não teve tempo. Até uma crítica. Mas vocês vão ter muito tempo para fazer. E não tenham medo de errar, sabe? A gente tinha muito pouco tempo e a gente errava muito. E nem sempre dava certo e a gente ficava, caraca, a gente pode melhorar nisso. Mas às vezes o tempo não te dá a oportunidade de melhorar algumas coisas, porque, né, o tempo é pequeno. Então, aproveitem a oportunidade. Vocês vão ter 2 professores ajudando vocês, que é o Sérgio e a Ana Júlia. O Sérgio, ele pega muito no pé, mas eu tenho certeza que a Ana Júlia vai cuidar de vocês. Então, assim, aproveitem, tirem dúvidas com eles. Eu acho que eles estão aí para isso também. Não tenham medo de perturbar eles. Eu acho que vocês têm que perturbar muito mesmo. Isso, perturbem mais. Pesquisem, não fiquem só nessa questão de tipo, nós 2 somos duplas e somos semelhantes. Às vezes troquem, tentem fazer com pessoas diferentes que não tenham a mesma personalidade de vocês. Eu ouvi alguém aqui falando sobre semelhantes, acho que foi o Andrei. Eu acho muito interessante isso, mas tenta fazer com alguém que você não tenha tanta semelhança, porque vai sair coisas muito loucas também. Então é isso. Apesar de ser a pessoa do áudio, eu não gosto de falar, não. Eu já vou avisando.
que tem que fazer aqui? Tem que falar, Ó, principalmente dica, experimentem, brinquem de fazer podcast. Pode parecer, tem que entregar uma coisa de qualidade, mas se divirtam fazendo. Porque se estressar, vim pra cá pra se estressar, com o foco de se estressar, não é brincadeira. Ele tem um formato hoje, mas ele não precisa morrer nesse formato. Então também experimente formatos diferentes. Aproveitem todo esse espaço que vocês têm agora. Está melhorando, estão vindo equipamentos, luzes, graças a Deus. Vai chegar mais equipamento de foto. Então aproveitem esse espaço que vocês estão ganhando e melhorem para o próximo. Porque lembrem, tem sempre um próximo. E se a gente não trabalhar para ter um próximo, acaba. Por incrível que pareça. A gente entrou aqui, todo mundo sabe como estava a situação do curso. Então trabalhe sempre para o próximo ter algo melhor do que vocês receberam. Acho que é isso. Oi, gente, prazer. Então, o maior conselho que eu queria dar pra vocês é realmente, tipo assim, se arrisquem. Se arrisquem bastante, porque como eles disseram, a gente querendo no lixão, a gente fez tudo isso. Então, que nem uma poesia fala do lixão que nasce flor. Então, gente, se arrisca, entendeu? Se aceita errar, mas também não se acostuma a não errar também, entendeu? Tem que tentar no máximo acertar. Só que, tipo assim, a gente teve debates, a gente teve muitas debates e discussões pra saber como que a gente ia fazer os formatos. Então, foi 2 semanas, foi um mês pra gente começar a fazer. Então tem planilha, tem muita coisa, gente. Então, tipo, se arrisca bastante, porque querendo ou não, isso aqui é arte. Então o que vocês vão trazer daqui, leva como portfólio também. Porque lá na frente, querendo ou não, vocês querem voltar a lembrar disso com uma base do que vocês já têm hoje. Entendeu? Então é o maior conselho que eu dou pra vocês, gente. Se divirtam também, tá? Mais alguém? Não? Tá bom. Vocês vão ver a cara deles, a gente vai botar a cara deles aqui. Mas assim, gente, de verdade, a gente quer agradecer quem acompanhou a gente, quem apostou nesse podcast, quem assistiu os episódios, curtiu, compartilhou, incentivou a gente de alguma forma, ajudou a gente de alguma forma. A gente sai com uma sensação boa, porque agora ele faz parte, né, de um calendário aí do curso, tá? O pessoal vai continuar desenvolvendo esse podcast. Ele não morreu, né? E a gente espera que ele viva ainda por muitos anos e ajude a ETEC a sobreviver, o curso do PAV a sobreviver, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso. A gente vai encerrar esse episódio. A gente se despede oficialmente, mas a partir de agora você vai continuar acompanhando o Só Pra Ver Podcast com a turma do T25. E se a gente puder deixar aqui uma última dica do Só Pra Ver Indica, a gente indica, assista ao nosso podcast Só Pra Ver. É isso, obrigada e até mais.